2018, cara, quando o Bolsonaro é eleito, você considera que ali o Bolsonaro ganhou a eleição ou o antipetismo ganhou a eleição, Ali, cara? ali eu considero Ah. que a sacanagem que fizeram comigo e me prenderam fez com que ele ganhasse as eleições. Você acha que se Porque fosse você o cara, tu ganhava eu dele? ganharia as eleições no primeiro turno. Sério? Sério. Quando me prenderam, eu cresci 15 pontos na pesquisa da opinião Mas pública. por que te prenderam? Não, mas é porque, sabe o que acontece, cara? Eu saí do governo com 87% de bom e ótimo, com 10% de regular e 3% de péssimo. Com todas as mentiras contadas a meu respeito. Ô Igor, você sabe Não, mas quando tu saiu, tava tudo ótimo Você mesmo. sabe que eu tive 13 horas de Jornal Nacional contra mim? Você sabe que eu tive 60 páginas de revistas contra mim? Você sabe que eu tive 680 primeiras páginas de jornais contra mim? E é por isso que tu fala sobre regular a mídia, Sabe? cara? E as pessoas não falam em regular mídia, veja. Daqui a eu pouco a acho, gente fala deixa sobre eu- isso, que Vamos é um discutir tema... isso também. É. O que eu falo é o seguinte, é que é preciso dizer a verdade sempre. Eu, se fosse um cara que tivesse cometido erro, eu teria saído do Brasil. Eu recebi convite para ir embora do Brasil, para ir para a embaixada. Como eu queria provar que o Moro era um farsante, eu falei, não, eu vou para Curitiba, contra a vontade de muita gente. Contra a vontade dos meus companheiros do sindicato, dos meus filhos, do meu partido. Falei, não, eu vou para lá. Eu preciso provar que eles são mentirosos. E ainda contratei um advogado que não é criminalista. Ah. Contratou um advogado que, puta, você não sabe como eu fui criticada. O Lula pegou um jovem que não entende de criminalista, ele não tem das quantas, não tem Tu das tava quantas. tentando ser preso? Eu falei, é esse que eu quero. Eu brinco muito com os advogados, que eu falo o seguinte, advogado criminalista não sabe defender inocente. O cara tem que ser culpado pelo poder dar o discurso pro cara. Eu não. Eu estava muito à vontade. Sabe, eu falei, eu vou provar. Você está lembrado do meu primeiro depoimento em Curitiba? Eu falei o seguinte, ô juiz, você está condenado a me condenar porque você já Eu mentiu lembro demais. E aconteceu exatamente o que eu previa. Então, veja, eu me preparei espiritualmente, psicologicamente, para sair da cadeia. Tá? Quando tentaram insinuar que eu deveria fazer um acordo para sair para minha casa com tornozeleira, eu falei, eu não troco a minha dignidade pela minha liberdade. Não vou colocar tornozeleira porque eu não sou pombo correio. E a minha casa não é prisão. A Janja está ali, minha mulher, ela chorou pra cacete que ela queria que eu aceitasse para casa com tornozeleira. Meus filhos queriam que eu fosse para casa. O partido queria que eu fosse para casa. Não, Lula, sai, vai para casa, não. Eu não vou sair para casa, não. Eu vou sair para casa quando eu tiver decretado a minha inocência. Quem me prendeu, que assuma a responsabilidade. Por que eu vou sair para minha casa para o pessoal ficar me xingando? E essa canelinha que mamãe pôs no mundo por nem colocar tornozeleira? Não, cara, não é assim que se brinca comigo. Sabe, não é assim. Entendi. Então, eu fui para lá, sabe? O PT ficou muito desgastado. Eu tenho que a companheira Gleice foi uma mulher da mais alta competência e coragem que ela enfrentou. Sabe, a gente não aceitou, não tem negociação comigo. Eu quero ser julgado. Quero ser julgado, porque o Moro é mentiroso. A sentença que ele me condenou, qual foi o crime que eu cometi? Um ato indeterminado. Pergunta para algum advogado o que é um ato indeterminado. Ninguém sabe o que é, só ele. É isso que tá no processo? É isso que Um está no ato processo. indeterminado. O crime que eu cometi é um ato determinado. Então, o partido foi muito castigado. O partido foi muito castigado. Mas não é muito... Veja, interessante que depois foi confirmado houve isso por uma problema outra- de corrupção na Petrobras. Deve haver, porque a Petrobras tem 82 mil trabalhadores, a Petrobras tem milhares de engenheiros, a Petrobras tem milhares de servidores, milhares de pequenas e médias empresas. Obviamente que pode ter corrupção. Quando você descobre a corrupção, o que você faz? Prende o ladrão. Mas não prejudica os trabalhadores. Idealmente. Você sabe o prejuízo que a Lava Jato deu ao mundo do trabalho? 4 milhões e 400 mil pessoas perderam o trabalho na indústria de óleo e gás, na indústria de engenharia nesse país. 270 milhões deixou de ser investido e o Estado deixou de arrecadar 58 bilhões em impostos.
Mas será que não é porque tava... Eu não tô defendendo, não. Mas será que não é porque tava tão generalizada a parada que não teve jeito? Então, deixa eu te falar, se você defender, também eu não acho ruim, porque pela quantidade de informações que o pessoal recebeu, o grave é que o Moro conseguiu convencer a imprensa e o Dallagnol de que as mentiras que eles contavam era verdade. Aí eles tinham jornalistas na Folha, no Estadão, no Jornal o Globo, na TV Globo, SBT, Record. Sabe? Eles tinham. Então, era um processo de massificação. Então, eu não condeno as pessoas que acreditavam, não. Porque as pessoas não tinham nem chance de pensar. Agora, eu precisava provar o contrário. Eu precisava provar. E, graças a Deus, eu provei, saí da cadeia maior do que entrei e estou aqui na disputa. Eu tenho certeza que meus adversários jamais imaginavam que eu ia estar na frente deles. Jamais imaginava. Assim, tu estava sendo investigado um monte de processo, né? Se eu não me engano, dos 4 principais que são o lance, dois processos que tinham a ver com o Instituto Lula, o lance do triplex e o lance do sítio em Atibaia. Desses 4, parece que 2 foram ter que começar de novo, né? Eu fiquei livre nos 26 processos que tinha contra mim. Fiquei livre, sabe, em 2 processos votados na ONU, um em Genebra e sabe, e o outro também em Genebra pela ONU, e fui absolvido pela Suprema Corte. Ou seja, não tem mais processo contra mim. Não tem mais processo. O absolvido é forte, Lula. Foi anulado. Isso. E aí o William Bonner foi muito decente. Foi, eu assisti. Quando eu fui no debate, falou: o presidente, você não deve nada à justiça. Eu assisti. Tá? Porque eu venci 26 processos. Aquele famoso processo do PowerPoint, que eu tinha montado uma rede de quadrilha. Aquele processo, eu ganhei aquele processo em Brasília. Eu pensei que ia acabar todos quando eu ganhei aquele. Não, mas eles continuaram. Porque o objetivo era me tirar das eleições. Esse era o problema. Tá. Então, Igor, é o seguinte, eu votei sem mágoa. Sem mágoa? Esse coração velho tá apaixonado. Ô, Lula, isso é um medo que eu tenho, cara. De tu tá meio vingativo. Não tenha, não, que não tem. Eu não tenho idade e nem posso utilizar um cargo para ser vingativo. Eu votei porque eu acredito que é possível melhorar a vida do povo brasileiro. Eu votei porque eu quero cuidar da família. Eu vivi com minha mãe. Minha mãe largou do meu pai com 8 filhos. E ela cuidou dos 8 filhos, com a maior defesa do mundo. Todos pobres, mas honrados. Eu fui o primeiro filho da minha mãe a ter um diploma primário, a ter um diploma de curso técnico. Por conta disso, eu fui o primeiro a ter uma casa, o primeiro a ter uma televisão, o primeiro a ter uma geladeira. Sabe? Então, eu prezo muito essa questão da família, da criação, da educação da mãe. Eu fui criado numa geração em que a mãe da gente era uma deusa. A gente não respondia, a gente não falava o quê. A gente não falava o quê, não. A gente tinha que falar, senhora, sabe? Eu sou um cara, uma das coisas que eu adoro, a Janzinha, que ela pedia bênção para a mãe dela antes de dormir, todo dia. E pedia bênção na hora que acordava. Eu acho isso bonito pra caramba. Benção, mãe, benção, pai. Hoje você não vê mais isso. Você não vê mais isso porque também as pessoas não cuidam com muito respeito. Então eu gosto da questão da família. Eu gosto, sabe? Você não sabe a loucura que era a minha família de final de semana. Era todo mundo junto. Todo mundo junto. Discutia-se futebol, discutia-se qualquer coisa. Inclusive amanhã tu vai ficar triste, né, cara? Ei? Amanhã tu vai ficar triste. Por quê? Porra, tem o Corinthians e Flamengo amanhã, pô. Vou lhe contar Flamengo uma e coisa. Corinthians, Vou lhe contar uma coisa. O Coringão vai massacrar o Flamengo. Tu não falou que político não mente, porra? A Janja é flamenguista e você vai ver, o Corinthians vai ganhar a Copa do Brasil contra o Flamengo. E se o Flamengo vacilar, vai perder do Atlético Paranaense, não vai ser nem não tem como não. da Libertadores. Não tem como não, cara. Mas viu... E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, cara, pra você se tornar membro do Flow, tu entra lá no site www.flowpodcast.com.br e se torna um membro lá, que aí a gente tem dois níveis de membro, que é o nível humilde, que é 20 merréis, e o nível burguês, que custa 50 merréis. Daí você ganha umas paradinhas lá, que, por exemplo, você ganha desconto progressivo